durante esse período, o que Deus fez na sua vida e como é que foi o retorno para o Senhor Jesus? Certo. Nesse período, eu conheci meu esposo, e meu esposo não era evangélico, né? E nesse momento que eu conheci ele, não era evangélico, e aí só fortalecia mais estar no mundo, né? Nas práticas do mundo, né? Nas coisas do mundo, na fantasia, porque, né, o mundo é tudo uma fantasia, é tudo passageiro, né? Mas com o passar do tempo, chegou o momento do Senhor na minha vida, e foi quando meu esposo, né, ele veio de outra religião, ele nunca conheceu o Evangelho, nunca ouviu falar de Jesus. E ele também foi cometido com um tumor, né? Do nada, de repente, ele teve um tumor, ele era dono de um restaurante chinês, ele perdeu o restaurante, teve que vender o carro para se tratar, ficamos praticamente sem nada. Né? Já tinha casado com ele? Isso, já tínhamos casado, né? Já tínhamos a nossa filha Maria Luísa, e aí quando passou, descobrimos esse tumor nele, né? Que foi um tumor na uretra, e ele teve que usar muitas sondas, e foi um processo muito difícil, né? E nesse processo, todas as vezes que ele pegava um carro, era uma pessoa evangélica e sempre estava sendo evangelizado. E em um determinado momento, né, que ele estava no hospital, tinha feito a cirurgia, o médico falou para ele que na cirurgia que ele não podia mais engravidar, né, devido à cirurgia. E ali naquele momento ele ficou muito triste, ele teve que tirar um pedaço da boca, dessa pele da boca de dentro, para poder reconstruir e ia ver se ia dar certo, né? E naquele momento que ele terminou a cirurgia, e o médico veio avaliá-lo. Só que à noite tinha 2 irmãos e passaram a noite evangelizando ele. E os irmãos, a irmã olhou para ele e disse: eu quero lhe fazer um convite especial. Aceite Jesus como seu Salvador. E o Senhor manda lhe dizer que Ele vai levantar você desta cama assim que você der um sim para Ele. Aí ele olhou para ela sem entender nada, mas ele passou a noite todinha recebendo aquelas palavras de Deus. E quando foi, o médico veio revisar ele, né, na cirurgia, e quando foi revisar ele, o médico disse: olha, seu Moacir, você não vai ter alta, está muito inflamado isso aqui, porque ele ainda não tinha se decidido, né? Sim. E está muito inflamado. E o médico saiu e ele começou a chorar. Só que eu não sabia que os irmãos tinham entrado em um propósito por nós ali, né? Aqueles irmãos que estavam ali, servos de Deus. E naquele momento, aí ele olhou para a irmã e disse: irmã, aquela proposta, porque ele não sabia dizer. Ainda está de pé? Está de pé. Aí a irmã disse: tá sim, seu Moacir. Ele disse: ah, pois eu quero, sim. Quando ele disse sim, aleluia. Glória a e Deus. Eles começaram a orar, no mesmo momento começaram a orar, a junta médica já vinha. Sim. Aí disseram amém, ele aceitou Jesus. Quando eles entraram, foi muito rápido, foi instantâneo, eu vi. Glória a Deus. Jesus estava bem presente na vida do meu marido. E ali naquele momento que os médicos abriram para ver a cirurgia, disse: como assim, senhor Moacir? Logo há pouco estava inflamado e agora o senhor já está bom, o senhor está de alta, vá para casa, né? E ele disse: e você vai tirar as 2 sondas, porque ele estava com uma sonda na bexiga e uma na uretra, e ele chorava dia e noite. E ali ele ficou feliz. Amém. Ele nunca tinha visto, né, a forma como a gente ora. E ele achou lindo. Ele disse: é tão bonita a oração, né? E ele ficou muito feliz. E teve alta. Neste momento, eu estava afastada. E a irmã olhou para mim e disse: e você vai se voltar? Eu baixei a cabeça, comecei a chorar. Mas estava cega pelas coisas do mundo, pela vaidade, né? Por um instante deixei a vaidade entrar, né, no meu coração, que não era o caminho. E naquele momento eu baixei a cabeça e eu disse não. E ali o Senhor usou aquela serva dele e disse assim para mim: eu, o Senhor,
que falo contigo. Te deixarei um sinal quando você chegar em casa, de que eu vou te salvar. E se tu não voltares para mim, eu abrirei a terra e tu descerá. E eu fiquei assim, espantada. E eu, amém, baixei a cabeça, mas não voltei. Porque eu falei, eu não vou porque eu tô com medo. Eu quero ir e ver, eu quero sentir de verdade. Né? E quando eu cheguei em casa, eu tive o sinal de Deus. Quando eu cheguei em casa, o sinal de Deus, né, foi a minha mãe. A minha mãe não tinha aceitado, não conhecia Jesus, era daquele mesmo jeito. E de repente ela começou com uma hemorragia muito grande. E aí a gente descobriu um câncer na minha mãe. E nesse câncer, né, eu fiquei muito triste. Minha mãe era uma mulher muito vaidosa, muito jovem. Descobriu o câncer, ela estava com 40 anos, ia fazer 41 anos. E ela se desesperou, né, mas ela foi muito evangelizada no hospital. Eu lembro um momento que uma irmã, né, ali no hospital, era para ela ter a missão de fazer o convite à minha mãe, mas ela ficou com medo, ficou com vergonha e tinha feito cirurgia junto com a minha mãe. Ela voltou para casa. Quando chegou em casa, a cirurgia dela inflamou e ela voltou para o hospital de novo. Quando ela chegou no hospital com a cirurgia aberta, ela foi medicada. No outro dia pela manhã, ela saiu assim, devagarzinho, dando leves passos. Chegou no leito da minha mãe e disse, mulher, Deus me trouxe aqui de volta, só para te fazer o convite. E ali fez o convite para minha mãe, e a minha mãe aceitou Jesus. Aleluia. E ali foi uma glória naquele lugar. Amém. E você ainda não tinha voltado? Continuei dura, ficava de cabeça baixa, eu chorava muito, mas não conseguia. E em determinado momento, né, ela tinha que tomar a quimioterapia. E na quimioterapia eu falei, Senhor, não deixe minha mãe tu fazer quimioterapia. Vai cair os cabelos, ela não vai suportar, meu Deus. E porque mesmo afastada eu conversava com Deus. Eu orava, assim, às vezes eu dizia, eu não sei se o Senhor está me ouvindo, né? Porque eu acredito que eu não estou agradando o Senhor, né? Naquele momento. E ali, quando ela tomou a primeira quimioterapia, porque eu falei, Senhor, não deixe, se ela não tomar eu volto. Eu queria meio que barguear, fazer uma troca com Deus, né? E Deus, como é soberano, e Ele manda no tempo, nas horas, e Ele manda em tudo. E Ele disse, não, você vai para a minha faculdade, eu vou lhe ensinar, que quem manda sou eu. Né? Às vezes a gente quer ensinar Deus a trabalhar, irmão, não é verdade? E naquele momento o Senhor ali permitiu minha mãe tomar a quimioterapia. E quando ela fez a quimioterapia, ela chegou a um ponto de não andar mais, porque atingiu os ossos dela e ela não conseguiu andar. E na primeira quimioterapia, a minha tia teve lá, minha tia, né, que se salvou, né, o Senhor salvou ela, ela foi fazer a visita, né, e naquele momento o meu irmão chegou e disse, vou me voltar hoje, não suporto mais a luta. Dobrou o joelho e minha tia disse, vou orar por você agora. Aleluia. E eu sentada caladinha. Minha cunhada disse, eu também vou me voltar. Aí dobrou o joelho também. Aí minha tia olhou para mim e disse, e você? Não vai se voltar não? E eu disse, Senhor, por que eu não consigo? E baixei a cabeça. Aí a minha mãe se levantou. Aleluia. Deus, aleluia. Veio em leves passos, segurou na minha mão e disse, volte para ele, senão ele me mata. Meu Deus. E eu disse, ela... Aí naquela hora eu não suportei. Eu caí de joelho. Aleluia. Glória a Deus. E aleluia. E voltei para Jesus. Eu disse, Jesus, agora. Aleluia. Nunca mais me deixe sair de tua presença. Eu prefiro a morte ao sair da tua presença. E ela se abraçou comigo. Glória a Deus. E eu disse, eu nunca imaginei que a minha mãe, né, que não aceitava, ela ia me chamar para voltar. E ela entendeu a força do meu Deus, a força do Deus que nós servimos, que Ele tem o poder até de tocar naquilo que a gente mais ama. Ele cria uma situação, né, para nos atrair até a Ele. É o amor de Deus. Amém. E ali foi onde tudo começou. Agora começou Deus nos tratar, né?
e minha mãe aceitou, e o câncer foi avançando, né? Porque ela recebeu, fez todo o tratamento, recebeu o diagnóstico que tinha melhorado. Logo melhorou, ela se distanciou de novo. Ai, meu Jesus. Conseguiu a cura, disse, não vou ficar mais crente. E ali eu já estava bem firme e eu estava orando e eu disse, Senhor, eu creio que Tu vai mudar esta situação. E ali o Senhor me preparou e me mostrou que ela não estava, eu digo assim, madura para aceitar Ele e estar na terra. E para não perder, Ele fez uma grande obra na vida da minha mãe, né? E naquele momento, o câncer voltou. Foi ela dizer não, o câncer voltou. Eu estava na sala quando a médica falou, Dona Luísa, a senhora não tem tumor mais, está bem. E logo quando ela se desviou, que foi fazer tudo o que não devia de novo, o tumor voltou com muita violência. E foi para os ossos, para o cérebro, foi para todo o corpo. E ali, ela mais uma vez, chorando, se rendeu, né? Muito triste, mas ela estava entendendo. E ela estava bem calma. E dessa vez ela aceitou na igreja. E também o meu pai, né? Nessa situação, o meu pai, né? Ele também é casado, né? Tem outra esposa, teve outros filhos com outra esposa, meus outros irmãos, que é parte do meu pai. E eles também aceitaram Jesus lá na sala, junto com a minha mãe. E a minha mãe, ela tinha um costume de dizer assim para mim, antigamente, não ore por mim, porque eu não vou aceitar o seu Jesus. Ela dizia assim para mim, se Ele me quiser, Ele me queira quando eu estiver velha, porque agora eu vou ter que curtir a vida, eu vou ter que curtir as coisas. Eu sou muito jovem para ser crente, só quando eu estiver velha. E Deus, Ele é terrível, tremendo, manda no tempo e nas horas. E o que mais interessante é que a forma que ela ficou, quando veio o tumor, ela ficou numa fisionomia de uma pessoa de uns 86 anos, mais ou menos. Ela usou fralda descartável, ficou em cima de uma cama, os cabelos que nasceram branco, né? E eu olhava para ela e eu lembrava, eu dizia, é verdade, o mundo agora não vai olhar para você, mas Ele está te contemplando. E ela disse, se Ele me quiser, e Ele disse, eu quero você, assim, deste jeito, né? A palavra tem muito poder. Tem que ter cuidado com as palavras, né? Mas ali o Senhor reduziu ela. Eu vi o trabalhar de Deus. E eu sabia que tudo que Deus estava fazendo estava me ensinando e também estava tratando na vida da minha mãe. E ela ficou muito doente. Ao passar do tempo, ela já estava pedindo os hinos da harpa, para quem não suportava o louvor, né? E ela gostava do hino 510, ó que riquezas divinal, né? O dom real que Deus despertou. E ela entrou no pré-coma. Quando ela entra no pré-coma, eu levo ela para o hospital, socorrer minha mãe. E antes disso, o Senhor tinha falado para mim, tinha usado um servo seu, e dito assim para mim, filha minha, vou eu levar um pedaço de ti. Estava me preparando o Senhor, né? Ele disse, vou eu levar um pedaço de ti, a tua, vou eu preparar e vou guardar. Mas te digo assim, as últimas palavras que tu nunca ouviste em vida, tu irás ouvir, porque eu farei tu ouvir as últimas palavras. E eu falei, amém, Senhor. E nesse momento, socorrendo ela para o hospital o tempo todo, eu já não dormia mais, né? A gente não tinha paz. Foi uma situação muito difícil. E quando chegou no hospital, ela ficou lá, depois teve que voltar, retornar do hospital, foi para casa. Teve um momento em casa que os ossos dela, ela começou a gritar, irmão. Porque entrava no pré-coma, voltava. Ninguém entendia, nem os médicos, quando já tinha desenganado ela. E um dia ela deitada na cama, ela disse, meus ossos estão se quebrando. E ela começou a gritar de dor. E eu disse, meu Deus, eu já tinha dado todo o medicamento possível a ela. E ela não passava dor. E deu morfina e a dor não passava. Meu Deus. E ali eu corri lá para... Na minha casa tem uma área de serviço e tem um quintal, assim, um terreninho. E eu corri para lá, caí de joelho, olhei para o céu. Né? Eu olhei para as estrelas, eu disse, Deus, me socorra nesse momento. Tu pode, já dei toda a medicação possível,
alivia a dor. Ela está gritando, Deus, eu não suporto ver isso. E naquele momento, eu senti a presença de Deus ali me levantar e dizer, entre que eu sou com você. E quando eu entrei, estendi as mãos e eu orei com ela. E ela estava chorando. E como eu comecei a orar, de repente eu ouvi um silêncio. Quando eu disse amém, ela começou a glorificar. Glória a Deus! E ela gritava, glória a Deus! A dor passou. Aleluia. E eu disse, Deus, tu és tremendo. Tu és grande, Deus. E naquele momento, a gente só via o agir de Deus. E ela cada vez mais provando a potente mão do Senhor. Mesmo com toda a dificuldade. Às vezes ela olhava para mim e dizia, eu tenho dinheiro, mas não posso desfrutar, porque não tenho saúde. Não posso desfrutar de nada. E hoje ela entendia, naquele momento ela dizia, hoje que o maior prazer está na presença de Deus, né? Deus confortava ela em todos os momentos. Ela queria oração o tempo todo. Queria que a gente fizesse culto doméstico com ela o tempo todo. E aí, ao levar ela para o hospital, quando ela entra no pré-coma, eu fiquei muito triste, muito angustiada. E no momento mais difícil da minha vida, eu já disse, Deus, eu não suporto mais, eu estou muito cansada. Muito cansada, eu limpo minha mãe sozinha, eu carrego sozinha. Eu tenho que deixar meus filhos na casa dos outros. Eu não tenho quem me ajude. Né? A ajuda era pouca, né? Era do meu pai, do meu irmão, era uma luta muito grande. E eu corri, né, para a grade assim da minha porta. Eu gostava de olhar para o céu. E dobrei o joelho, olhei para o céu e comecei a chorar e comecei a contar a história a Deus. E chorei muito e contei a Ele. Senhor, agora, faça a tua vontade, faça o teu querer. E naquele momento eu saí dali, o telefone tocou, Deus se utilizou de uma serva dele. Foi em instantes, foi uma resposta para mim naquele momento. Quando eu atendi o telefone, ela disse, está tudo bem? Eu disse, está sim, está tudo bem. Ela disse, o Senhor mandou ligar para você. Aonde você estiver, dobre o seu joelho que eu vou fazer uma oração. E naquela oração, ela começou a orar. E ali o Senhor falava comigo, naquela oração, e o Senhor disse para mim, ouvi o teu gemido chegou até o meu trono, e me levanto hoje para desfazer essa causa, já está determinado, foi até aqui, mas da maneira que eu fizer, você me agradeça, você me glorifique. E eu disse, amém, Senhor. Chorei bastante, e olha, no outro dia, minha mãe foi socorrida. Levei ela para o hospital. Quando chegou lá, ela já entrou num coma mesmo. E ali eu fiquei, as promessas, né, que o Senhor tinha feito. E numa madrugada, ali eu vi muitas coisas, muitos servos do Senhor partindo, a gente louvava e o Senhor guardava. Vi uma irmã partir glorificando a Deus do meu lado. Ela glorificou até o último momento, até o último suspiro. E ali eu estava aprendendo que tinha que adorar a Deus em todas as circunstâncias da vida. E eu dizia, Senhor, por que me trouxeste para esse lugar? Porque ali no paliativo as pessoas só esperavam o momento da morte. E no momento que eu estava numa madrugada, minha mãe assim em coma, eu dava banho, fazia tudo, eu ouvi, né, ouvindo um louvor que dizia, é mistério, as coisas de Deus não têm explicação, são mistérios. E de repente ela tornou do coma, estendeu a mão, aleluia, e tocou assim em mim. E eu disse, meu Deus, ela está falando comigo. Aí eu levantei, olhei para ela, eu disse, mãinha, a senhora está precisando de alguma coisa? Ela disse assim para mim, minha filha, o que eu posso fazer por você, para agradecer tudo que você fez por mim? Eu disse, minha mãe, nada, eu faria tudo de novo. Aí ela olhou para mim e disse, me perdoe. Aí eu disse para ela, perdoo sim, minha mãe, me perdoe também, porque sou falha. E ela disse, perdoa, meu amor. E ali a gente se abraçou, ela me deu um beijo aqui e a gente se despediu. E eu sentei, eu não sabia ainda que era despedida. Quando eu sentei, aí eu lembrei da promessa de Deus e ali eu chorei. Eu disse, Deus, tu retrocedeu ela do coma para falar as últimas palavras. E ali naquele momento, ela voltou para o coma no outro dia, né?
já falou um monte de coisa, recebeu visita. No outro dia, entrando na noite, meu esposo disse: filha, você está muito cansada. Fui para casa e ela entrou no coma. Logo quando ela entra no coma, né, ali o Senhor começou a o tratar de guardar. E ficou aquela agonia para mim. E quando, no outro dia que eu voltei, e eu entrei no banheiro, eu disse: Senhor, e agora? Só que eu nunca tinha ouvido a voz de Deus no dia como eu vi. E dentro do banheiro, 5 horas da manhã, aquela voz entrou dentro daquele espaço e disse assim para mim: o que eu determinei, eu nunca tinha ouvido aquilo, você acredita? O que eu determinei está determinado. Na minha mão está o fôlego de vida. Agora, saia do lugar onde você está, que eu vou concluir a obra. E eu saí chorando do banheiro, tremendo, que eu vi aquela voz no banheiro do hospital. Quando eu sentei, logo, rapidamente, ligou uma irmã para mim, uma serva de Deus, e disse: irmã, eu tive uma revelação com a senhora. E na revelação que eu tive com a senhora, Deus mostrava uma moça, 2 pares de sapatos bem branquinhos e um papel. Ele manda lhe dizer que o papel é atestado de óbito e os sapatos é a partida. E ele diz para você: saia do lugar onde você está. E foi confirmação, né, para mim, porque ele sabia que eu não ia suportar ver a partida da minha mãe. E ali eu saí e o Senhor fez conforme ele falou, né, e guardou minha mãe. Mas antes ali de guardar minha mãe, ele disse para mim que ali mesmo no hospital, em uma visita, ali salvaram 8 vidas para a glória de Deus, no leito da minha mãe. Teve os pedidos de perdão, porque no céu, né, o céu só entra santo. E o perdão, o quebrantamento do coração é uma coisa muito importante para o Senhor. O Senhor atenta para o coração quebrantado. E naquele momento eu recebi ali, né, quando o Senhor se utilizou da irmã e disse: vou eu te libertar agora deste lugar e te colocarei na minha obra e tu farás minha obra. E também te darei um presente. E foi Miguel, o meu filho mais novo, qual o médico disse que meu marido não podia ter. E aí eu tive Miguel, né, para a honra e glória do Senhor. E depois veio a chamada, né, para glória do Senhor e pela misericórdia, porque não sou digna, né, não mereço de falar do amor do Senhor Jesus. Mas o sangue dele, purificador, que nos purifica, nos limpa de todo mal, nos dá a oportunidade de podermos confessar a Ele em todos os lugares que nós chegamos. E naquele momento, né, Miguel nasceu, o Senhor se fez presente no nascimento de Miguel. Ali Miguel, quase que a gente também morria, mas o Senhor estava ali com o seu livramento, sua mão estendida, né? E para a honra e glória do Senhor, tive a chamada de poder cooperar com a campanha evangelizadora, né, por misericórdia. Eu estava ainda amamentando Miguel, eu estava no ensaio da comissão, e o Senhor ali se utilizou de uma serva dele e disse assim para mim: quando este menino desmamar, aguarde a chamada e não diga não para mim. E ali veio a chamada do Senhor, né, por misericórdia. Estou aqui fazendo a obra dele, né, agradecendo a ele por tudo, e tenho certeza que ele curou a minha mãe, a alma. Né? Sem dúvida. Irmã Janaína, infelizmente só temos 1 minutinho. Vamos fazer assim, a senhora, em 1 minuto, a senhora vai levar ainda uma palavra final para o nosso telespectador e orar por cada um de nós. Fique à vontade. Certo. Eu quero dizer, né, que com toda a lição que eu aprendi do Senhor, que somente Ele tem o poder. Ele muda o tempo, as horas e as estações, né? Eu não sei o que você está passando, mas tenha certeza que tudo nesse mundo é passageiro, tudo passa. Mas o Senhor, aquele que tem o poder de libertar, salvar, curar e levar o homem para o céu, Ele sim tem o poder, né, de fazer isso. Então, Ele é o Deus do impossível. Amém. E eu sei que está ouvindo, eu creio que essa palavra de Deus vai chegar no seu coração e você possa aceitar Ele como seu Salvador. Amém. Pode orar. Podemos orar. Amém. Vamos estar orando no nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por essa rica oportunidade. O Senhor nos concede de contarmos os teus feitos, Senhor. Pois tu és maravilhoso,
Leão da tribo de Judá, glorificado seja o teu nome no céu e na terra. Tu és o dominador. Continue, Senhor, abençoando toda esta obra de evangelização. Abençoe também este que está ouvindo a tua palavra, que está vendo, Senhor, que tu és o libertador, que tu nos envolve no teu laço de amor e nos traz, Senhor, para ti. Continue, Senhor, abençoando, e que estas palavras cheguem no coração daquele que está precisando ouvir a tua voz, e que para ti nada é impossível, pois tu és o libertador. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao final do Lição de Vida, agradecemos a sua audiência e a presença da nossa irmã Janaína Gomes, a Lição de Vida. Muito obrigado. Deus continue abençoando sua vida, e lembre-se, o melhor de tudo é que Deus está conosco. A paz do Senhor Jesus, e até o próximo programa.